Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe e guarde o coração de vocês. Eu acho que o sonho meu e o sonho de qualquer pregador, qualquer pessoa que vai dar a mensagem, alguns já me confessaram, seria jogar fora o esboço. E estar aqui e ser simplesmente conduzido pelo Espírito Santo. Falar algo que vai transformar os nossos corações, que vai revelar a verdade e a vontade de Jesus Cristo em nossa vida. Isso seria um sonho para muitos e para nós também. Mas existe essa possibilidade. Sabe de que forma? Através do sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo ministrando o seu coração. Não tem outra maneira de alguém mudar, de alguém ser melhor, se não for através do sangue de Cristo e o Espírito Santo atuando em sua vida, no seu caráter. Por isso eu quero orar agora novamente, pedir que vocês inclinem suas cabeças e vamos pedir para que Deus ministre esse tempo então. Senhor, queremos louvar a Ti e agradecer, porque Tu nos fez assim, ó Pai. Tu nos fez de modo especial, ao ponto de nós fazermos parte, Senhor, dessa grande família de Cristo, Pai, da Igreja de Cristo. E essa noite, Senhor, eu peço a Ti, que Tu ministre o coração de cada um aqui, através do Teu Espírito Santo. Que Tu conduza, Senhor, essas palavras que vão sair da minha boca. Que eu, como um instrumento usado por Ti, Senhor, possa falar aquilo que Tu queres e não o que eu quero. E que a gente possa aqui, todos juntos, reunidos, nos edificar uns aos outros. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual a maior obra que você conhece? O que você já viu? Uma obra grandiosa no Brasil, fora do Brasil, pela televisão. Nós temos algumas obras aqui que todo mundo lembra e conhece, A usina de Itaipu, a construção de Brasília, uma grande obra, uma cidade criada no meio do nada, a construção da ponte do Rio Niterói e outras obras tão grandiosas ou mais grandiosas. O que implica em uma obra grandiosa? Ela implica em um planejamento, em uma arquitetura. Alguém que pense todos os detalhes daquela obra. Alguém que planeje desde o princípio para que quando chegue no final não dê errado. Então, isso é necessário, isso leva tempo, exige capacidade, pessoas capacitadas e muito tempo para ser concluída às vezes. Então, o local onde você mora, sua casa, o seu apartamento, talvez você comprou pronto, você não construiu, você não faz ideia de como foi que chegou até o 15º andar. Mas pode ter certeza que alguém cuidadosamente avaliou tudo, desde o terreno, rede de esgoto, energia, meio ambiente, todas as coisas, posição do sol, foram previamente avaliadas antes. Então essas obras grandiosas precisam de alguém que realmente conheça e de alguém que se dedique totalmente para construir essa obra. A Bíblia nos revela que Deus usou homens para fazer grandes obras. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Noé construiu uma arca grandiosa, algo que jamais tinha sido construído. Salomão construiu o templo. Neemias construiu os muros, reconstruiu os muros de Israel. Mas falando um pouquinho mais de uma obra grandiosa que para nós faz talvez muito sentido, é o templo que Salomão construiu. Só para dar uma ideia para vocês, foram convocados ou contratados, eu não sei como é que é a palavra da época, 70 mil homens só para fazer o transporte das pedras. Mais 80 mil homens para cortar as pedras na pedreira e deixarem prontas. Por quê? Foram feitas todas as pedras, todas as partes com encaixe, para que não houvesse batidas de martelo ou de metal na construção do templo. Tudo foi previamente pré-montado. E também mais 30 mil homens para cortar a madeira, o cedro do Líbano e os pinhos, todas as madeiras nobres daquela época, cipreste e assim por diante.
juntamente com um acordo que Salomão fez com o rei Irão, que era daquela região, eles cortaram essa madeira. Então, mais de 180 mil pessoas provavelmente trabalharam naquela obra. Um templo glorioso, enorme, revestido de ouro por dentro e algumas partes por fora. As portas, o piso tinha ouro batido. Imaginem só o valor que custou aquele projeto e aquela obra. Mas Deus, como tinha prometido para Davi, pai de Salomão, permitiu que Salomão construísse aquela obra. O fato é que até hoje Deus precisa de grandes homens para tais obras, para grandes obras. E isso exige um grande caráter. Então hoje o tema que eu quero conversar com vocês é sobre virtude e caráter. Isso nós vamos aprender abrindo a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há nesse mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele está explicando o que são virtudes. Ele já começa falando aqui no versículo 4, dizendo para nós que nós precisamos cumprir e colocar em prática as promessas e ser participantes da natureza divina, fugindo da corrupção deste mundo. E aí Pedro parte no versículo 5 da fé. Ele diz: acrescentem a sua fé, mas isso. Então, pressupõe-se aqui que todos nós tenhamos fé. Pedro já parte desse ponto. Acrescentem a vossa fé. Ou seja, se eu creio em Jesus Cristo é porque eu tenho fé. Não existe como eu crer em Jesus Cristo se eu não tiver fé. Então Pedro já parte desse ponto. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ali onde fala sobre os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Então Pedro já parte dessa pequena palavra de 2 letras, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Pedro diz assim: acrescentem a essa fé virtudes. O que são virtudes? Vamos entender um pouco melhor então. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição do indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica. Virtudes são todos os hábitos ou atitudes que levam o homem para o caminho do bem. Mas Pedro aqui está falando de quais virtudes? Está falando das virtudes
de Deus e de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador. No capítulo 1 e o versículo 1, o segundo parágrafo aí, diz assim: aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então está falando das virtudes de Jesus Cristo. Então quais são essas virtudes morais, de Jesus Cristo? O amor, a misericórdia, a graça, a santidade, a humildade, a fidelidade, a justiça, a paz, o zelo, o domínio próprio, a bondade e a generosidade. Essas são as virtudes de Jesus resumidas. Poderia acrescentar mais, mas são resumidas. E Jesus demonstrou isso em seu caráter. Jesus foi revelando todas essas virtudes no dia a dia, no seu caráter, agindo com sabedoria, coragem, determinação, disciplina, paciência, desapego, contentamento e entrega, cumprindo assim o propósito do plano de salvação e do perdão do pecado. Então esse é um exemplo muito claro e muito fácil para nós compreender quais são as virtudes que nós devemos acrescentar à nossa fé. Mas Pedro continua aí no próprio versículo 5 dizendo: acrescentem à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. A virtude acrescente o conhecimento. E aqui eu quero usar um outro exemplo da Bíblia, um grandioso homem, Moisés. Moisés nasceu numa época que as parteiras egípcias, ou as parteiras que faziam o parto das crianças, já tinham ordem para matar os homens hebreus, matar os guris, os menininhos hebreus. Porque o rei Faraó estava percebendo que a população dos hebreus, dos escravos, estava sendo muito numerosa. Eles já estavam passando de 1 milhão de pessoas, porque vocês lembram bem que quando saíram do Egito eram 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Então eu creio que já era mais de 1 milhão de pessoas no total. E por outro lado, nos egípcios também era quase a mesma quantidade. Então, Moisés, por um plano grandioso de Deus, foi salvo da morte e levado diretamente dentro do império egípcio, dentro do palácio egípcio. E não como um serviçal, mas sim como um príncipe. Moisés foi criado como um príncipe. Por quê? Qual era a razão de Moisés ser criado dessa forma, num lugar onde era o maior império da época, talvez a única faculdade, a única população, povo desenvolvido em termos de cultura e tudo mais. Então Deus tinha esse plano para Moisés. E Moisés foi introduzido lá como príncipe para exatamente ter o acesso a todo o conhecimento. A todo o conhecimento. Porque aqui acrescentado a virtude também deve ser o conhecimento. E aí então Moisés aprendeu sobre arte, sobre a escrita, sobre a leitura, sobre a arquitetura, treinamento militar, administração e tudo mais que ele podia aprender lá no Egito. Então esse foi o momento exato de Moisés entrar nesse mundo diferente para aprender todas essas coisas dos homens. E ficou lá por 40 anos. Mas depois de um incidente, quando Moisés descobriu que seu povo era o povo hebreu, e passando ele então pela obra, pelos escravos, e vendo uma injustiça, ele acabou matando um soldado egípcio e teve que fugir para o deserto. Então Moisés fugiu para o deserto e permaneceu mais 40 anos depois, vocês vão entender o porquê disso. E aí Deus tinha outra parte do conhecimento para Moisés, a parte que ele ainda não conhecia. Deus tinha preparado para ele se encontrar e perceber e entender o poder de Deus. Então Deus mostrou a Moisés o seu poder, o seu brilho por estar em sua presença, a vontade de Deus para a sua vida, as leis de Deus escritas nas tábuas da lei, o zelo para com seu povo e o plano de salvação para os judeus. Então Moisés entendeu toda a outra parte que ele precisava entender. Foi difícil?
Eu creio que sim. Eu creio que foi muito difícil. Por isso que Pedro fala aí no mesmo versículo 5, acrescentem a sua fé a virtude, depois o conhecimento e depois o domínio próprio. E Moisés precisou de muito domínio próprio nessa hora. Porque ele saiu de um lugar esplêndido, do glamour, de tudo que ele tinha para o deserto. Ele fugiu para o deserto. Você já foi para um deserto? Conhece o deserto? Pelo menos na televisão você já viu, né? O que tem no deserto? Areia. Né? E aí você caminha, você anda, você olha, você não sabe se é para lá ou se é para cá, e você continua caminhando e encontra mais areia. Para vocês terem uma ideia, quando o povo saiu do Egito, eles levaram 3 dias para chegar no primeiro poço de água, que eram as águas de Mara, aquelas águas amargas. Então não sei quantos dias Moisés caminhou sem ter encontrado água. E talvez ele demorou muito tempo para chegar a Midian, que foi aonde ele foi parar. Porque, pelo que diz nos mapas, dá 450 quilômetros do Egito até Midian. Não é pouco caminho não, é muito caminho. Então Moisés teve que ter muito domínio próprio nessa hora, porque ele podia ter tirado a sua própria vida. Podia ter desanimado, ter desistido, ter reclamado e ter dito, ó Deus, o que está acontecendo comigo? Por que me tirou de um lugar onde eu tinha fartura, onde tinha tudo que eu precisava e me trouxe até esse lugar? Mas Moisés já tinha sido influenciado pelo seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele se manteve em equilíbrio. Por isso, ele abriu mão de todas as coisas do Egito e não adorou os deuses egípcios. Então, esse foi o ponto principal para que Moisés mostrasse e aprendesse a ter o domínio próprio. E aí Pedro continua, agora no versículo 6. Acrescentem à vossa fé a perseverança. E ele precisou de muita perseverança. Porque foram 40 anos depois vivendo longe dos seus familiares. Porque o seu povo, o povo hebreu, ficou lá no Egito por mais 40 anos. E Moisés foi para um lugar desconhecido, uma terra desconhecida, e precisava ser perseverante. E lá, lógico, né, Deus tinha mais um plano para Moisés. Qual era a outra parte que Moisés ainda precisava aprender? Era ter uma família, ter uma esposa. Aí você imagina que Moisés vivendo num lugar com 2 milhões de pessoas, onde as mulheres se adornavam com joias e roupas, vestes bonitas, perfume e tudo mais. E Deus tinha uma mulher para ele lá no deserto. Lá em Midian, fedendo a lã de ovelha. Pastora de ovelha. Provavelmente com os cabelos pareciam uma vassoura, né? Quando Moisés chegou lá às 6 da manhã, ela devia estar pronta para sair na vassoura das 7 já. Então, essa era Zípora, a esposa que Deus tinha preparado para Moisés. E aí eu quero dar uma palavrinha para os jovens agora, aqueles que estão com pressa de arrumar namorada ou namorado, né? Olha, Deus tirou Moisés de um lugar com 2 milhões de pessoas e tinha uma esposa para ele separada lá no deserto. E o pior, que ela tinha mais 6 irmãs, eram em 7, né? Mas não tinha nada a ver com as irmãs, era só uma, era a Zípora. Então Moisés teve realmente que perseverar e crer em Deus, no plano de Deus. E aí, Pedro aqui continua dizendo, acrescentem à sua fé a piedade. Moisés tinha uma esposa e 2 filhos, logo mais adiante, já com 80 anos de idade, aproximadamente, ou mais ou menos. E aí Deus pede para ele voltar e tirar o povo do Egito, da escravidão. Moisés podia ter rejeitado, até tentou, né? Dizer, olha, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, o Senhor já me tirou de lá, agora quer que eu volte para lá. Mas ele precisava de piedade, ter piedade daquelas pessoas, daquele povo que era o seu povo, que eram os seus familiares. Então por isso foi necessário que Deus acrescentasse à fé de Moisés a piedade. E assim ele voltou lá para libertar o povo. E aí Pedro continua ainda no versículo 7, dizendo que deveria ser acrescentado à fé
a fraternidade. Vocês sabem o que significa fraternal? Significa família. Um amor que a gente procura estar perto, principalmente nas horas difíceis, nas horas que não tem ninguém por perto. Então, isso é ser fraterno. Ser fraterno, no meu entendimento, no exemplo de Moisés, no seu caráter, foi aguentar aquele povo 40 anos no deserto. 40 anos reclamando. Isso Moisés mostrou que foi fraterno. E para finalizar, a 7ª virtude acrescentada à fé é o amor. O povo, como eu falei antes, vivia reclamando, rebelde, desobedecendo a Deus. E Moisés ficou lá durante todo esse tempo tentando conduzir esse povo. Só quem ama e se importa pelos outros realmente age dessa forma. Qualquer outro teria abandonado, teria pego o deserto novamente e vazado, fugido de lá. Mas Deus preparou Moisés tão bem, com tanto conhecimento, com tanta capacidade, que ele estava pronto para essa grande obra. Qual era essa grande obra então que Deus tinha para Moisés? Tirar o povo da escravidão, levá-lo à terra prometida, escrever as leis e a história da raça humana e toda a criação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês sabem que antes de Moisés existiu Noé, existiu Jacó, existiu Abraão, Isaac, existiu José no Egito. Nenhum escreveu toda a criação de Deus, nenhum revelou toda a verdade sobre Deus, como foi revelada a Moisés nos 5 livros que a gente conhece como Pentateuco, ou chamado de Torá. Então essa grandiosa obra que Deus tinha para Moisés foi essa revelação de como Deus criou o homem, como Deus criou os céus e a terra, a natureza e tudo que existe. Moisés estava pronto para isso, para escrever e colocar tudo isso nesse livro maravilhoso que nós temos hoje, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Caso Moisés não tivesse feito isso, provavelmente Deus arrumaria uma outra pessoa. Ou talvez nós ainda estaríamos pensando que somos descendentes do macaco. Mas que bom que Deus revelou através de Moisés. E ainda mais, Deus tinha para ele toda a lei para o povo. Como eles deviam agir, como eles deviam viver no dia a dia. Então Deus revelou a lei e Moisés explicou essa lei. Tinha que ensinar essa lei para o povo. E para finalizar, o propósito de Deus e a obra de Moisés com o povo era manter esse povo fiel a Deus em santidade. Vocês acham um pouco? Será que alguém como nós poderíamos fazer tudo isso? Mas com certeza fica muito claro para mim que a maior obra de Deus para com Moisés era a sua própria transformação. Em primeiro lugar, essa grandiosa obra que Deus tinha para Moisés era a sua própria transformação num grande profeta de Deus. Um homem que levou a palavra de Deus e o conhecimento para muita gente e até nós hoje. Essa era a maior obra de Deus. Tanto era que Deus não levou, que Moisés não levou o povo para a terra prometida. Quem levou foi Josué. Então essa não era a maior obra de Moisés, levá-lo esse povo até a terra prometida. Não era. A maior obra era a transformação do seu caráter através das virtudes de Deus, dos atributos de Deus na sua vida. Agora eu quero trazer para nós isso. Trazer esse tema para nós. Como nós andamos hoje a maioria? Eu confesso para vocês, eu tenho conversado com pessoas que andam desanimadas, pessoas que estão desmotivadas, cheios de ansiedade, estressados, cansados, pessoas de Cristo, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm fé, estão vivendo de tal forma. Por que isso? O que está faltando? O que nós perdemos? Nós fugimos para o deserto? Estamos vendo só areia? Falta as virtudes? Falta um caráter moral? O que está faltando para nós? Por que nós estamos vivendo nessa ansiedade? Eu creio que grande parte
disso são os desejos. Os desejos que passam a ser necessidade. Você já prestou atenção que muitas vezes a gente fala, principalmente quando fala de finanças, né? Eu devo comprar mais um tênis? Sim ou não? É um desejo ou é necessidade? Mas veja bem que os desejos eles podem se tornar necessidade. Vou citar alguns exemplos. A Bíblia diz que Deus provê as nossas necessidades, que são o quê? Comida, bebida e roupa, né? Mas aí eu tenho um desejo que para mim daqui a pouco passa a ser uma necessidade. Quantas vezes eu preciso me alimentar por dia? 3 vezes. Há quem encontraria isso, mas vamos pegar a média. 3 vezes. 2 colheres de feijão, 2 de arroz, um bifinho, uma saladinha e 1/5 de uma barra de chocolate. Perfeito, equilibrado. Mas aí o que acontece? Eu vou lá e como o feijão, o arroz, a salada, mais uma porção de batata frita, mais um ovo frito, mais um segundo bife e, se possível, toda a barra de chocolate. Sabe como é que vai acontecer? E aí eu tomo mais um bom refrigerante, né? Uns 2 litros de refrigerante, para diluir tudo, para misturar. Vai acontecer que com o tempo isso vai se tornar uma necessidade para mim, porque o corpo vai pedir. Não é assim? É assim que funciona. Todos nós sabemos que o bom é dormir 8 horas por dia, por noite. Mas aí eu começo a dormir 9, 10, 11, 12, e aí um tempo já passa a ser uma necessidade. O meu corpo precisa que eu durma aquelas 12 horas por dia. Veja bem como um desejo pode se tornar uma necessidade. Aí eu tenho um aparelho de internet, né? Porque tem tantos hoje que eu nem vou falar o nome, né? Mas um aparelho que acessa a internet. Aí no começo eu só olho as coisas importantes, né? Os recados, os e-mails que eu preciso. Ali a pouco eu já estou olhando tudo, porque eu quero saber das notícias, de como é que estão as coisas no mundo e assim por diante. Aí a pouco eu já estou olhando coisa que não precisa, um monte de fofoca, e aí a pouco eu já estou olhando porcaria. Isso é um desejo que passa a ser uma necessidade. Eu não tenho mais o controle. Aí Jesus diz que basta uma túnica, uma capa e uma sandália nos pés. Era a vestimenta da época. Hoje nós temos muita coisa para usar. Nós temos tanta coisa para usar que a gente fica em dúvida, né? Às vezes a gente compra uma roupa que a gente tem que usar, porque senão a gente vai acabar deixando lá para a traça e o mofo consumir a roupa, estragar a roupa, porque a gente não tem como usar todas. Mas por que eu preciso usar uma roupa? Porque é um desejo que eu tenho no meu coração. Uma roupa melhor, para que eu fique bem, para que as pessoas me admirem, me respeitem. Então, todos esses desejos podem passar uma necessidade. E isso se resulta em quê? Se resulta em trabalho, em agitação, em atividade, em coisas e coisas e coisas que vão me deixar ansioso, cansado, estressado, desanimado, sem motivação para coisa alguma. Então nós precisamos entender que Pedro está falando aqui que o que nós devemos acrescentar à fé são as virtudes de Cristo. Não são os nossos desejos, não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas sim a vontade de Deus. E ele começa, depois das virtudes, pelo conhecimento. O maior problema dos cristãos hoje no mundo é a falta de conhecimento. Os cristãos não sabem de fato o que Deus quer para a sua vida. Ficam na dúvida, ou acreditam em tudo aquilo que ouvem e vê, porque não conferem na palavra. Então nós precisamos colocar essas virtudes em nosso caráter para poder praticar. E aí no versículo 8, eu gostaria que vocês olhassem aí junto comigo, vamos ler o versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que ele está dizendo aqui? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que elas não nos tornem inoperantes e improdutivos. O que é inoperante e improdutivo? Não é nada. É isso aí mesmo. Não produz. Não faz nada. Deus tem grandes obras para realizar em nós e através de nós.
Mas para isso ele precisa de grandes virtudes, de transformação de caráter em nós. E ele quer colocar em nós essas virtudes, que são as mesmas que eu citei antes de Jesus Cristo, que Jesus Cristo mostrou em seu caráter, que é o amor. O que é o amor? O amor é você interceder pelo teu irmão, é você visitar o teu irmão, é você ajudar o seu irmão. O amor é você perdoar o teu irmão, é não dar bola para mesquinice, em casa, no trabalho, na faculdade, no lazer, no trânsito. O amor perdoa a multidão de pecado. E aí logo em seguida vem a misericórdia. Nós recebemos misericórdia de Deus, nós precisamos passar aos outros. Nós precisamos passar essa misericórdia. O que é a misericórdia? Nós não recebemos o castigo que nós merecia. Qual era o castigo que nós merecia? Junto com Noé, na época de Noé, a morte. Toda a raça humana merecia a morte, mas Deus teve misericórdia. E logo em seguida a graça. A graça é você fazer algo por uma outra pessoa que ela não merece. Mesmo quando você faz alguma coisa para uma pessoa que você pensa que ela merece, logo ali adiante você vai descobrir que ela não merecia. E aí a gente fica decepcionado, fica chateado. Mas a graça que Jesus tem por mim, ela deve ser passada para os outros, independente se ela merece ou não. Isso é graça. Santidade. Santidade é ser livre do pecado, fugir do pecado. Eu sei que nós vivemos num mundo pecaminoso, caído, que é praticamente impossível. Mas eu preciso fazer um esforço mínimo para fugir do pecado. A humildade. Acho que não precisa nem comentar, né? Humildade é uma virtude que qualquer pessoa precisa ter. Quem não é humilde não é ensinável, não aprende as coisas, é orgulhoso, não quer ouvir os outros, tem a sua própria justiça, tem a sua própria decisão. Isso é falta de humildade. E a justiça é a palavra ligada à humildade. A minha justiça, a justiça da carne, a justiça pertence a Deus, somente a Ele. Paz, eu preciso promover a paz. Aonde eu chegar, se tiver qualquer fagulha de problema, que você vê que vai dar um problema, vai lá e tenta apaziguar, pacificar. Porque se você não promover a paz, pode acontecer algum problema pior. O zelo é o cuidado um pelo outro. O domínio próprio. Domínio próprio é, se eu disser, olha, eu não vou mais tomar refrigerante, eu não vou mais. Se eu disser, eu não vou mais tomar cerveja a toda hora, ou vinho, eu não vou mais. Eu não vou mais falar mal do meu vizinho, ou dos meus familiares, ou dos meus cunhados, ou dos meus irmãos em Cristo. Isso é domínio próprio. Eu preciso ter esse domínio próprio, para que eu me torne uma pessoa bondosa, cheia de generosidade. Então essas são algumas virtudes de muitas que Jesus Cristo demonstrou para nós e que nós precisamos passar adiante, porque Jesus revelou a nós e tem tido essas atitudes com nós desde que nós conhecemos a palavra, desde que nós temos o conhecimento. E tudo isso acrescentado à fé, né? E eu que pensei que bastava ter fé. Eu pensei que bastava essa palavrinha de 2 letras e era o suficiente. Então, quando alguém perguntar para você, você é cristão? Se você disser que sim, lembre-se que você vai ter caráter e virtudes de Cristo. Caso você não tenha o caráter e as virtudes de Cristo, pense antes de responder essa pergunta, porque ela pode ficar um tanto complicado e ela vai contradizer logo ali adiante, quando a pessoa te conhecer melhor. Ela vai te colocar na realidade. Então, se nós tivermos a fé, como Pedro cita aqui, e essas virtudes acrescentadas à fé, estaremos prontos para a grande obra de Deus. E qual é essa grande obra que Deus tem para mim? Primeiramente, moldar o meu caráter. Primeiramente, me deixar pronto até a vinda de Cristo. Essa é a maior obra que Deus tem para mim e para você, para cada um de nós. E talvez Ele possa usar a mim e a você para ajudar a formar o caráter de outras pessoas. Então eu gostaria muito que você guardasse para você meditar na sua casa sobre esses 3 versículos que Pedro
deixa para nós aqui nas suas escrituras. Assim, vamos ler novamente, então. Começando na metade do versículo 4 em diante. Se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E aí vem o versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Esses 3 versículos, 5, 6 e 7, meditem, leiam em casa essa semana, para entender fielmente o que Jesus quer revelar para a sua vida, para os seus dias, em termos de caráter de Cristo, em termos de virtudes de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, ó Pai, o nosso coração, Pai. Os nossos desejos, ó Pai, que são pecaminosos, que precisam ser a todo instante, Senhor, perdoados por Ti, pela Tua graça e pela Tua compaixão e misericórdia que tem de nós através do sangue de Cristo. Senhor, que essa verdade que ouvimos hoje, que lemos hoje, Pai, que o Senhor possa colocar em nosso coração bem lá no fundo, Senhor, onde jamais será arrancado, Deus, por qualquer situação ou por qualquer outra questão que passamos nesse mundo, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ministra o nosso coração através do Espírito Santo, Deus, e que a gente consiga ser transformado constantemente e colocar em prática, Deus, aquilo que é a Tua vontade. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo e de grandes homens da Bíblia como Moisés, como o profeta Moisés, que o Senhor trabalhou no seu caráter e formou ele para aquilo que o Senhor precisava. Senhor, que seja assim com a minha vida e com a vida de cada um que está aqui nessa noite e de todos aqueles que têm fé, que acreditam no sangue de Jesus Cristo. É isso que eu peço, Pai. Derrama a Tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.